você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui novamente. Desde já agradeço pelo seu precioso tempo. Hoje, um dia, aqui onde eu estou, está chuvoso, um dia que nós devemos dar graça ao Senhor pelo sol, pela chuva, pelos pássaros, enfim, por tudo. Desde já agradeço a Deus por este momento e que a paz de Cristo esteja contigo e comigo e com nossos familiares. Amém? Irmãos e amigos, nós estamos no limiar da final da história deste planeta. E aqui, enquanto nós vivermos, temos uma batalha fortíssima, espiritualmente falando. Existem aqueles que fazem da palavra de Deus o seu único escudo, e tem aqueles que seguem os dogmas dos homens. E aí existe essa batalha espiritual. Hoje se fala muito em nova ordem mundial, a Agenda 2030, mas especificamente, vamos analisar um pouquinho como é que está o nosso país em relação à Agenda 2030, que é a nova ordem mundial. Colocando aí os seus tentáculos de todas as formas, e lá na frente iremos chegar na profecia que não poderá nem comprar e nem vender, e você sabe disso. Mas para isso eles têm que fazer primeiro o seu alicerce. E o alicerce é através dos líderes. Como estará o nosso país? Será que o líder do nosso país, o presidente eleito do Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro, será que ele está seguindo a cartilha da Agenda 2030? Será que ele está sendo um empecilho? Quem está no caminho que trilha a nova ordem mundial aqui no nosso país? Irmãos e amigos, quando nós não acompanhamos as notícias e devemos checar se essas notícias são fundamentadas em verdades ou é fake news, junto com o estudo da palavra de Deus, nós ficamos como uma cana ao vento, vai para tudo quanto é lugar. Haja vista que a imprensa moderna nos traz informações que nós, juntando com o está escrito, nós descobrimos através do Espírito Santo, aonde estamos na profecia, o que está acontecendo para se concretizar a parte profética. Então nós iremos agora entrar em um assunto que é se falado muito, e queremos dar aqui a nossa pequena contribuição também. Vocês irão assistir aí um pequeno vídeo, né? Onde os membros da Suprema Corte Federal, o Supremo Tribunal Federal, em especial o presidente, que agora saiu, tem uns 15 dias atrás, o ministro Luiz Fux, e ele aí comenta sobre a Agenda 2030. Tem uns outros participantes. Assista o vídeo e logo após nós iremos fazer os nossos comentários. Vamos usar uma outra matéria que eu tenho aqui de ontem também, do portal UOL, falando sobre a Agenda 2030. E aí nós iremos entender como é que está, quem é que está por trás disso. Aqui no Brasil, como é que os líderes estão acompanhando isso aí. Vamos ver o vídeo e logo em seguida a gente retorna. Vamos lá. Além dessa internacionalização da jurisprudência do Supremo, nós também fazemos um alinhamento
com a Agenda 2030 da ONU, no sentido de darmos prioridade no julgamento supremo às questões que estão encartadas nessa agenda. Suprema Corte diálogo sobre a Agenda 2030 para discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. Na abertura do evento, o presidente do STF destacou a adesão da Corte à Agenda 2030, com a criação de um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. A humanização da pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. A classificação do acervo do Supremo Tribunal Federal sob a lente desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, que é o ODS-1, direito à saúde, o ODS-3, trabalho decente e crescimento econômico, o ODS-8, instituições eficazes, o ODS-16, permite a rápida identificação de temáticas de direitos fundamentais a serem potencializadamente priorizadas pelos ministros. Ministros do STF também participaram da abertura. Eles ressaltaram que os 17 objetivos estão em consonância com fundamentos da Constituição, os quais a Suprema Corte trabalha principalmente em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Nós temos um dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta amazônica, e nós a tratamos como se fosse um passivo e não um ativo, que nos dá uma imensa riqueza que nós precisamos preservar. Esta agenda vem demonstrar que há que haver uma resposta a este apelo global, e no nosso caso brasileiro, um apelo nacional, para que todos nós tenhamos uma ação responsável e solidária. O fotógrafo Sebastião Salgado, membro do Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça, também participou do webinar. Está nas mãos do Judiciário a nossa última instância de proteção do nosso meio ambiente no Brasil, de proteção das nossas comunidades indígenas. O Brasil tem um histórico extremamente importante ambiental. Irmãos e amigos, vocês acabaram de assistir aí os ministros do Supremo Tribunal Federal mostrando o compromisso que eles têm com a Agenda 2030. E o outro videozinho pequeno, que foi colocado aí também, só exclusivo com o presidente do Supremo, que agora foi trocado, é a Rosa Weber, ele mostrando que o Supremo está totalmente comprometido com a Agenda 2030 da Organização Mundial das Nações. Então, o nosso judiciário, na sua esfera maior, que é o Supremo Tribunal Federal, está comprometido totalmente com a Agenda 2030. Aí também tem um fotógrafo conhecido, Sebastião Salgado, e ele mostrando que o Supremo é o último pilar para segurar o desmatamento, o meio ambiente. O pulmão do mundo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, é o Supremo. Então, irmãos e amigos, curioso que o Supremo Tribunal Federal está engajado com a Agenda 2030. Na verdade, irmãos e amigos, não tem problema nenhum essa questão da Agenda 2030. O Supremo está aderiu, defende e pleiteia essa agenda. Então lá tem os seus itens.
E dentro desse item, tem a questão do meio ambiente, a questão climática também. Provavelmente eles não sabem da profecia do não comprar e não vender, né? O número 666, a marca ou o nome do seu, o número do seu nome, que irá forçar as pessoas a obedecer à besta. Então, até aí está tudo bem eles aderirem contra a fome, contra a erradicação da pobreza. Só que essa agenda está pautada, o item principal que Roma quer é a questão climática, é a questão do meio ambiente. Haja vista que o documento oficial de 2015, a Laudato Si, prega um dia de repouso para a família, para o trabalhador e para o planeta. Não tem problema nenhum. Se não fosse a questão de eles escolherem o domingo, já que a Bíblia diz que é o sábado. Então, essa agenda ela está sendo cada dia rapidamente, as suas diretrizes estão sendo aprovadas e muito em breve o não comprar e não vender vai chegar. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo. O que eu vou falar aqui não é questão política, para você não achar aqui que eu estou defendendo aqui Bolsonaro, defendendo Lula, nada disso. Aqui eu estou falando da Agenda 2030 e quem é que está por trás, quem está comprometido aqui no Brasil com essa agenda. Nós vimos aí que o Supremo Tribunal Federal está, mas será que o presidente da República ele está? Aí é que está a questão. Será que o líder maior, o líder de Roma, o Papa Francisco, ele está gostando da atuação do presidente Bolsonaro em relação à Agenda 2030? De que lado ele está? Eu vou ler uma matéria aqui que me chegou ontem, do portal UOL, que diz o seguinte, vou ler para vocês. Longe de Bolsonaro, Vaticano vê eleições no Brasil com preocupação. Veja que já entra aqui que o Vaticano está preocupado porque não tem ligação com Bolsonaro, que é o presidente da República. Aqui já demonstra a preocupação deles. Aqui na matéria, vamos ler ainda. A situação do Brasil é acompanhada com preocupação pelo Vaticano. Eles estão muito preocupados. A Secretaria de Estado está a par de todos os desdobramentos em relação às eleições brasileiras. O Vaticano está lá de olho. Muito antes deste pleito, uma série de eventos não só colocou o governo central da Igreja Católica em estado de alerta, como abalou as relações entre os dois países. Veja como a coisa aqui é muito séria. Isso aqui é uma notícia do portal UOL de ontem. As relações entre Brasil e o Vaticano estão abaladas. E o Vaticano não está gostando nada disso. E você, meu irmão, que estuda o Apocalipse, sabe o porquê que o Vaticano está furioso, vamos dizer assim, com o Brasil, na pessoa do presidente da República. Vamos mais ainda na matéria.
um integrante do alto escalão da Cúria Romana confirmou à reportagem que, atualmente, há dificuldade de comunicação com o governo brasileiro. Segundo ele, essas relações ruíram. Ou seja, segundo a matéria, neste ponto aqui, um alto funcionário do Vaticano diz que as relações ruíram com o Brasil e o Vaticano. Por que será? A matéria que vai dizer. Vamos lá. As rachaduras começaram a se tornar mais salientes após o Sínodo da Amazônia de 2019. O próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu na época. O que é que acontece? O Sínodo da Amazônia foi um encontro que teve dos bispos, líderes católicos, com indígenas, com ambientalistas, e eles ali criticaram a ação do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, segundo eles, que não estava cuidando dos indígenas, do meio ambiente, e eles falaram mal mesmo, no ponto de vista que eles acreditam que está errado. E o presidente, na época, se vocês procurarem matérias lá do passado, vai ver que o presidente rechaçou o comportamento e as falas dos líderes nesses encontros. E aí teve uma rachadura maior ainda. Vamos mais. Roma não abriu mão de seus princípios, condenando a degradação do meio ambiente no território e os constantes ataques às comunidades indígenas. Isso aqui foi comentário que a Igreja Católica fez na época desse sínodo, em 2019, que irritou o governo brasileiro, que rechaçou. E aí teve mais problema entre Brasil e Vaticano, ou seja, Bolsonaro e Papa Francisco. No mesmo ano de 2019, aqui diz a matéria. A matéria tem mais tópicos, mas eu escolhi os mais que eu achei interessantes para a Agenda 2030. Depois vocês podem buscar a informação lá no portal UOL de ontem. Aqui diz: em 2019, o mandatário brasileiro também faltou a canonização da Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, enviando o vice Hamilton Mourão no seu lugar. Ou seja, Bolsonaro não foi na canonização da primeira santa considerada brasileira. E aí, isso foi muito mal visto, porque o Vaticano, o Papa Francisco, está acostumado a receber lá os líderes mundiais, e Bolsonaro não foi. Para piorar a situação, em 2021, Bolsonaro esteve em Roma, na Itália, foi fazer uma visita lá e não foi visitar, não se encontrou com o Papa Francisco e nem foi no Vaticano. E aqui a matéria diz: Bolsonaro, ao contrário dos presidentes católicos do mundo todo, nunca visitou o Papa. Quando esteve em Roma em 2021, se justificou dizendo que problemas com a agenda o impediram de marcar um encontro íntimo com o pontífice. Bolsonaro alegou que sua agenda não teve como. E aqui na matéria diz que foi o único presidente católico do mundo, o único, que não foi lá beijar a mão do Papa, visitar o Papa, conversar com o Papa e discutir com o Papa o que ele gosta lá do jeito dele. E aí ruiu de vez. Eu pergunto para você, meu irmão, meu amigo,
eu vejo poucos ou quase nenhum líder adventista do sétimo dia se preocupar em trazer esses tipos de manifestações, informações para a igreja. Por que será? Não sei. Você julgue aí na sua cabeça ou põe seus comentários aí embaixo. Mas uma coisa é certa. Veja que aqui eu não estou defendendo Bolsonaro e nem Lula. Aqui não é política, aqui é a Agenda 2030. Dentro dessas informações. Quem será então que está no olhar biônico do Vaticano, do Papa Francisco, em relação às eleições brasileiras para a Agenda 2030? Quem é que foi visitar o Papa Francisco a última vez agora? Luiz Inácio, o candidato a presidente, opositor do presidente atual. Ele é a pessoa escolhida pelo Papa Francisco para a Agenda 2030. E, inclusive, em debates, eu sou testemunha que vi, ele dizendo que o meio ambiente é prioridade dele. E ele vai fazer muitas coisas em relação ao meio ambiente. A questão climática. Ele está comprometido com a questão climática. Bolsonaro, irmãos e amigos, não faz parte da Agenda 2030. Quem faz parte é o candidato Luiz Inácio. Julgue você. Porque a Agenda 2030 ela vai ter que ir. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Se o presidente atual se reeleger, independente dele, a agenda pode ser um pouco atrasada, mas ela vai continuar. Sabe por quê? Porque a Agenda 2030, quando eles não conseguem dominar o presidente daquele país, no caso aqui do Brasil, ou o primeiro-ministro de outros países, eles então agora vão ao judiciário e o Brasil está completamente refém já, né, da Agenda 2030 em relação a esse comprometimento. Quando eles não conseguem com o presidente, eles vão aos parlamentares. Porque os parlamentares é quem elabora as leis e votam. O que eu quero dizer para você, irmãos? Apocalipse 18. Apocalipse 17 primeiro. Vamos ver o que é que fala aqui. Apocalipse 17, versículo 18 diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Percebe, irmãos? A mulher aqui na profecia, nós sabemos quem é. É o Vaticano. E ela domina sobre os reis da terra. Porém, dentro desta matéria do UOL, o comportamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tem confrontado aquilo que Roma quer. E isso tem desgastado a parceria. Veja agora o versículo, capítulo 18, versículo 3. Olha o que é que diz o Apocalipse. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então todo mundo de mãos ligadas com o Vaticano. A nova ordem mundial é uma agenda que não vai parar. É a Agenda 2030. Só que ele está dominando sobre os reis da terra. Mas no Brasil, ele não está dominando em relação ao presidente da República. Pasme, irmãos. A ONU tem cerca de 195 países reconhecidos.
Sabem quantos têm relacionamento íntimo com o Vaticano? 183. 183, deixa eu confirmar. 183 também na matéria do UOL diz. Todos eles estão ligados a Roma, ao Vaticano. Eu quero deixar aqui para você o seguinte. Estude a palavra de Deus. Busque a imprensa, as informações, junte. Gaste tempo, porque nós temos um mapa a seguir. E a Agenda 2030, ela vai seguir com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Porque quando eles não conseguem o presidente, eles vão ao judiciário, vão aos parlamentares e a agenda vai em frente. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que essa mensagem possa ter valida em seu coração, porque o mundo está dominado e a palavra de Deus diz que os reis da terra estão em conformidade com eles. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.